Fala galera, beleza? Eu sou o Fox e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E há uma semana, exatamente uma semana pro lançamento de God of War, já começam a pipocar as notícias e os vazamentos. E saiu no canal da PlayStation um novo vídeo promocional do game que disseram aí que tem cenas novas, cenas nunca vistas até agora. Então, logicamente, eu não assisti sem vocês, eu guardei a minha curiosidade e deixei pra gravar esse vídeo pra gente assistir junto. Calma, antes da gente ir lá ver o trailer, se você não tá entendendo nada do que eu tô falando, se você não sabe nem o que é God of War Ragnarok, e se você não sabia que já teve dois trailers anteriores, inclusive a versão com a edição de colecionador do God of War, eu já fiz um vídeo falando sobre tudo isso, sobre tudo que tá acontecendo, tá? Eu vou estar deixando aqui no iCard. Pausa um pouquinho esse aqui, corre lá, assiste, é bem rapidinho, depois volta pra esse aqui, beleza? Então vamos parar de enrolação e bora pro vídeo. Pronto, galera, já coloquei aqui meu fonezinho padrão, estou aqui no canal da PlayStation. Ó, o vídeo tem 8 minutos e 55 segundos. Então vamos dar play logo. Play. Ó, nossa, já começou assim. From a combat perspective, I always, and I still feel like the meat and potatoes of any God of War game is combat. Nossa, olha isso, galera. Animador de combate sênior. E lembrando, galera, antes de a gente continuar assistindo esse vídeo aqui, ainda hoje aqui no canal eu vou postar um vídeo lá pelas 8 horas sobre os vazamentos de God of War Ragnarok. Não são notícias 100% confirmadas, são vazamentos, são coisas que realmente podem estar no jogo, são coisas que insiders de confiança andaram soltando aí. E eu vou tentar juntar todas essas informações para trazer um vídeo bem legal para vocês. Então, se você gostou da ideia do vídeo, já se inscreve no canal para você não perder esse próximo vídeo, beleza? Vamos continuar. I'm a senior combat animator here at Sony Santa Monica. My name is Kim Wynn and I'm a gameplay animator. Animadora de jogabilidade. And I'm a senior VFX artist on God of War Ragnarok. Fez um trabalho incrível. Animadora de jogabilidade também. Claro, tem que ter muita gente fazendo animação. And I create interesting and memorable Nossa, olha features isso. that players like to attack and defend against. As an animator, you gave life to characters. You make them move, you gave them personality, Tia, né? you gave them weight. Eu sempre confundo o nome dele, galera. O nome dele é Tia. Deixa aí nos comentários. My role as a VFX artist is to put the power behind a move. Nossa, cara. You are in control of fire and earth and water and wind. Whether you are throwing your axe or on the receiving end of an enemy. Será que vai ter uma lutinha submersa? Gives the movement and the danger to every move that a character or enemy makes. Nossa, muita cena nova, galera. Eu não tô conseguindo nem falar direito. A parte da captura de movimentos. One of the most challenging parts about being a combat designer isn't the technical implementation. Inclusive o design de combate desse game tá maravilhoso, desde o de 2018. Olha isso. Ó, parece que ele tá lançando um poder diferente no jacaré aqui. Ou será que esse poder do jacaré... Ah, não, ele é um jacaré barra enguia, né? É isso. Eu tava com aquela coisa das lâminas do caos que ele tinha em um God of War passado, que tinha umas lâminas elétricas. Deu uma viajada. Mini bosses, bigger creatures, and enemy variety, and this time we really leaned into that. So in God of War Ragnarok, you're going to be traveling to all 9 realms, and each realm is going to have like its own theme of enemies that are very unique to that space. For example, in Alfheim, we're familiar with the Dark Elves, but this time around we're going to be fighting Light Elves, such as the Light Elf Warrior. One of the key learnings from the last God of War game is we don't have to think about the camera and how close combat is. As clássicas lâminas do caos. So we can build upon the Nossa, cara, que incrível. Esse câmera lenta ficou muito da hora.
In the last game, Atreus was just starting to fight alongside Kratos, and he was learning from the master tactician. So in this game, he's trying to prove himself a little bit more, and we built upon those mechanics. Aquela parte ali é do God of War 2018. Was still a kid, right? So do he Atreus has a lot caçando. of dependency on his father. And for this game, you will see O Atreus vai ser capturado ali em uma parte. On his own as a companion. In regards to VFX for Kratos, I think what the players really love is the powerfulness of it. When you are playing as Kratos, you really do feel like the God of War. And moving into Ragnarok, we want to really make something bigger, make it stronger, make it more of a spectacle. You want them to be like, oh my gosh, I didn't know that the Blades of Chaos could get even better, but look at that. So as Kratos gets more powerful, he's going to have access to newer combos and newer abilities that will increase the combat depth of each weapon. For the Blades, one of the moves that I've really enjoyed from previous God of Wars is the combat grapple, and we're going to be bringing that with a new twist. Cara, os combos estão incríveis, galera. Tô muito impressionado com os combos. That brings so much more speed into the movement and the dynamic feel to it. One of the ways we've expanded Kratos combat this time around is Tem vários combos diferentes. And choice to his shield loadout. If you are a parry person, you could really go for a shield that gears towards parrying. If you're a big blocker, then you could choose a shield that will really match your playstyle. One new mechanic or element that I'm really excited about is these combo finishers. Building up the stun meter this time around is going to lead to different ways to basically decapitate the enemy. Nossa, cara. Choose, which weapon you want to have when you kill a guy. Cara, parece que eles trouxeram mais do que nunca o hack and slash do God of War. And if there's an enemy below you, you could slam down on him. Tá mais nítido, saca? Não que o no de 2018 não tenha tido, mas agora tá muito mais nítido. And as Kratos, now that you have so much mobility and that you can also take advantage of that verticality, I think it just adds such another interesting layer to a fight. In God of War Ragnarok, we've enhanced the Kratos and Atreus duo. He's going to aquela ceninha que a gente tinha visto com o Atreus lá. Sometimes even surprise you with his combo abilities too. Some of the new expanded companion actions that you'll see Atreus do leverage the fact that he's older now, he's bigger now. And he's different from Kratos, so his magic has a different flavor. Not only that they fight side by side together, there are also a lot of mini games and player interaction moments. For example, like the puzzle systems and the set pieces. You definitely will see a lot more collaborations between father and son. Nossa. As Valkyrias, cara. Cara, essa luta com as Valkyrias, meu amigo. Iterate and iterate and iterate, and it takes testing and just seeing what works to really figure out the personality of something. Basically, every Nossa, que cena linda, cara. They're all to make things really spectacular. There were a lot of different times that I would look back at God of War games just through the ages before 2018. There were so many amazing, huge boss fights and set pieces that it was a huge inspiration for me on my time on this project. Essa cena a gente já tinha visto no... Creating new and memorable enemies is basically making them a combat puzzle, similar to like chess, and focusing on the chess pieces. Each piece has its own theme and its own use. You need to be able to see what's happening in an instant and be able to react as the player. There's a couple of different ways that we go into making an attack very readable for the player. Sometimes we add a signature audio cue, or we'll add the different rings, such as what we did in the last game, that lets you know that this attack is unblockable, you need to dodge it. There's so many different ways that VFX really helps not just show what an enemy is about to do, but show who the enemy really is. Olha o Thor, caramba. Everything you design has to be surrounding the essence of the character and a story. It's what makes it believable and memorable in the first place. I think Nossa, what I'm most cara. excited about is Pô, for cara, é players de to arrepiar. experience the Sério diversity mesmo. of enemies that this game has to offer. You will be fighting everything from small little creatures to things that will take up the entire screen.
all of their designs run the gamut. I think each one looks so much different from the next one, and each of them have their own play styles and their own little fantasies that go into it. And so I think if you are really into Norse mythology, you'll be Cara, é uma imensidade de inimigos, cara, que vai ter nesse game. Esse game parece estar, sei lá, 60 horas de game. Emotion behind it and intent behind it, and by the time it gets to you, everything that you've seen that you're going to play and experience has been sweated over, bled over, tested, and is fun to play. Nossa, cara, que isso, cara. Tô todo arrepiado. Galera, o que eu tenho pra falar desse jogo? Nada. Tem nada pra falar desse jogo. Sério, esse jogo parece estar maravilhoso, galera. Eu também não imagino um universo onde tenha um jogo do God of War que seja ruim. Então eu já meio que já começo sendo um pouco tendencioso. Cara, mas com essas cenas novas eu consegui teorizar várias coisas aqui. Eu não sei se vocês perceberam ali, mas teve uma parte que o Atreus parecia ter sido sequestrado. E muitas das cenas que o Kratos tá com as lâminas do caos, o Atreus não parece estar perto. Então eu já meio que já comecei aqui a teorizar. Parece que o Atreus talvez seja sequestrado, talvez seja tirado do Kratos, o Kratos tenha que apelar para as lâminas do caos para recuperar o Atreus de alguma forma. Chute meu aí, porque para quem não sabe, as lâminas do caos, elas meio que representam a raiva, tudo que tem de ruim dentro do Kratos. Então talvez o Atreus seja um grande motivo para ele recorrer mais uma vez às lâminas e usá-las aí para matar diversos inimigos. Então é isso, eu vou deixando vocês aí com essa minha teoria doida. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam dessa teoria, se faz algum sentido, se eu tô viajando, se eu tô ficando maluco. Fox, se você tá ficando doido, o jogo tá chegando, você tá ficando maluco, tá viajando na maionese, cara, deixa aí, tá bom? Deixa aí nos comentários, vamos bater aquele papo. Então se você gostou do vídeo e você não tinha visto essas cenas novas, galera, já deixa aquele like, compartilha esse vídeo pros seus amigos, pra ele ver essas cenas também, e já se inscreve no canal pra você não perder o outro vídeo que vai sair ainda hoje sobre os vazamentos do God of War Ragnarok, beleza? Eu vou ficando por aqui, valeu, é nóis e fui!